Fala, galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo não vai ser sobre um clube, É. vai ser sobre uma franquia com vários clubes, Murilo. Exatamente. É polêmico esse clube, né? Tem gente que odeia, diz que esse clube está muito bem relacionado com o futebol moderno. Outros acham interessante esse movimento. Muita gente pediu pra gente falar sobre o clube ou os clubes que te dão asas. O Red Bull. Pra quem não conhece, eu acho que a maioria já deve conhecer, a marca Red Bull é uma marca de energéticos que muita gente aí consome na hora que quer dar aquele gás. Sim. E em 2005 ela começou a colocar os seus pensamentos, ou os seus esforços, né, o seu capital financeiro dentro dos gramados, pra pensar no futebol. Ou seja, queria alcançar voos maiores, já que é uma marca que te dá asas. Boa. É claro que Red Bull não entrou no futebol na 2005. Ele já vem com patrocínios de atletas, até o Neymar é patrocinado por eles. Mas desde 2005 teve a compra do Red Bull Salzburg, ou do só Salzburg naquela época, que é o time austríaco que foi seu primeiro clube de futebol da sua franquia. E agora em 2018 ele conta com 4 clubes, que é o Red Bull Salzburg, da Áustria, o New York Red Bull, de Nova York, o Red Bull Leipzig, o Red Bull Leipzig, da Alemanha, e o nosso brasileiro, o Red Bull Brasil. Então agora a gente vai tentar explicar um pouquinho dos 4 clubes, como é que foi essa formação, como é que passou dessa transformação, que a maioria dos casos era um clube que já existia e se passou a tornar parte da franquia. Apesar de serem todos da mesma marca, eles se diferem, né? Eles têm uma historinha diferente, e apesar de serem jovens, né? Clubes jovens, eles já têm uma história diferente um do outro. Então começando pelo primeiro clube que a Red Bull Se aventurou a criar, foi o Red Bull Salzburg, da Áustria. Ele já existia como SV Áustria Salzburg, depois passou para Cassino Salzburg e depois o Wusterhut Salzburg. Desde 1933 ele já existe, ele foi campeão de 3 campeonatos austríacos até 2015, quando a Red Bull foi lá e comprou o clube. E desde que a Red Bull foi lá e virou dona do RB Salzburg, ele se tornou o maior do país, conquistando 9 títulos austríacos, além de 3 taças da Áustria. E, muitos acabam não sabendo disso, mas dos 4 clubes que o Red Bull tem, ele é o mais vitorioso até hoje. Um fato curioso que tem também no RB Salzburg é o atacante Alain, brasileiro Alain, que despontou no Fluminense lá em 2010 e foi comprado pela RB Salzburg e ficou 5 anos no clube, jogando mais de 300 partidas. O Pacheco diz RB, muita gente se incomoda no Brasil, que as emissoras de TV, algumas emissoras não falam Red Bull porque seria uma propaganda gratuita, né? Sim. Mas é o nome do clube. Exatamente. Alguns abreviam pra RB, então tá valendo. Tem muitas tabelas de campeonato, você vai ver escrito RB Salzburg. Outra curiosidade também foi na temporada de 2006-2007, que de forma meio inédita, pelo menos eu não consigo lembrar de outra que teve igual, que o Red Bull Salzburg anunciou que haveria 2 técnicos no seu comando. Seria como se fosse uma cooperação. E os nomes não foram qualquer um, não. O primeiro técnico seria o Giovanni Trapattoni, um grande técnico da Itália, que treinou clubes como Bayern de Munique, Juventus. E o seu cooperativo, o seu segundo, não diria assistente, porque era também um técnico, foi também técnico do clube. O Lothar Matthaus, que foi aí muito famoso lá na Alemanha, por conquistar o título na Copa de 90. Essa parceria não durou muito, durou uma temporada só, mas pelo menos foi o suficiente para dar o título da Bundesliga austríaca. Deu certo, foi positiva. Bom, e se na Áustria a Red Bull entrou para conquistar título, em Nova York foi mais para expandir a marca no âmbito esportivo, né, para aparecer cada vez mais. Nova York é uma cidade do entretenimento, né? Uma cidade muito comercial e rentável. Então, para a Red Bull é muito interessante ter um clube ali na MLS, que é a Major League Soccer. O Pelé já fez um documentário sobre o New York Cosmos, que é o rival, né, da Red Bull, ou do Red Bull em Nova York. Você pode assistir se você ainda não viu, que um dos torcedores fala um pouco desse ódio
que o torcedor do Cosmos tem ao Red Bull, e a outra franquia da cidade, que é o City, né? O New York City. É a mesma franquia do Manchester City, do Auckland City. Bom, o clube em 95 tinha um outro nome, né? Em 1995 no MLS, o New York Metro Stars. E só 11 anos depois que a Red Bull decide estrategicamente transformar o clube nesse clube empresa, né? A MLS tem regulamentos, né? Criou regulamentos ao longo das décadas muito diferentes do nosso. Tinha uma época até que disputa de pênalti nos Estados Unidos. Pênalti é demais. Você saía do meio de campo correndo com a bola e tinha que chutar e o goleiro se movimentando, uma coisa meio inusitada. E no meio de tanto regulamento maluco tem um prêmio que é a MLS Supporter Shield, que ela premia quem teve mais pontos no primeiro e no segundo turno, que seria o nosso título aqui do Campeonato Brasileiro. E o New York Red Bull tem 2 vezes esse título, conquistou 2 vezes esse título, mas nunca a MLS Cup. Que é quando pega, depois desse MLS Supporter Shield, tem os semifinalistas ali, né, que se disputam entre si e aí chega nessa final pra ver quem é o campeão do torneio. E acaba sendo mais importante pra eles do que ter mais pontuação. Se os títulos ou grandes títulos ainda não vieram pro New York Red Bull, grandes jogadores já passaram por lá. Isso ajuda a se criar uma conexão forte com torcida. Nomes como o atacante australiano Tim Cahill, talvez o maior jogador da história da Austrália. O Rafael Marques, ou Rafa Marques, o mexicano, né? Que jogou a última Copa do Mundo pelo México em 2018. E o Juninho Pernambucano também, que teve uma passagem por lá em 2012, fazem parte dessa história tão recente do New York Red Bull, né? Mas talvez a cereja do bolo seja, claro, Thierry Henry, que chegou em 2010 no clube, ficou por 4 anos em Nova York e serviu para ser como embaixador do clube, né? Para atrair novos contratos comerciais, para atrair o olhar de muito torcedor, o olhar da mídia para cima do Red Bull. De Nova York a gente pega o avião e pousa em Campinas, interior de São Paulo, para falar do Red Bull Brasil. E diferente dos outros Red Bulls que foram transformados, né, em Red Bull, eram outros clubes antes, o Red Bull Brasil não, foi criado do zero em 2007. Em 2015, o Red Bull chega à primeira divisão, pagou. Em 2015, depois de ter subido divisão a divisão, o Red Bull Brasil chega à Série A1 do futebol paulista, né? A primeira divisão do Campeonato Paulista, disputando jogos com grandes clubes. Sim. E aí tendo que alternar mando de campo ali com a Ponte Preta. Então, na rodada que o Red Bull jogava em casa, a Ponte Preta tinha que jogar fora. Claro, a Ponte Preta recebia uma graninha para isso. Claro que uma grande primeira conquista para o Red Bull no Brasil também foi disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Começou a se tornar relevante no cenário nacional. E claro, consequentemente, alcançou uma vaga para a Copa do Brasil. Se você já assistiu algum jogo do Red Bull Brasil, você já deve ter se deparado com algum nome famoso ali. Um rostinho familiar. Um rostinho que já jogou em um clube gigante do futebol brasileiro. Casos do Fabiano Heller, zagueiro do Inter. Exatamente. Gustavo Scarpa, que foi emprestado pelo Fluminense, e aí se destacou no Red Bull Brasil, voltou pro Fluminense, aí sim, né? Sim. Se consagrou pra depois ir até pro Palmeiras. E o atacante Roger, que foi revelado pela Ponte Preta, passou pelo Red Bull em 2016. Esses dois últimos, Roger e o Scarpa, são da região de Campinas, né? Verdade. O Roger revelado pela Ponte e o Gustavo Scarpa, se não me engano, de Hortolândia, alguma cidade ali próxima de Campinas. Então, para esses caras, fica até mais fácil, né? Tá próximo da família e jogar no Red Bull. E claro que uma das forças do Red Bull tem que ser o marketing, né? Já que eles são muito jovens no Brasil, o time, e não tem grandes títulos, para conquistar a torcida, eles investem no marketing. Tanto que tem algumas ações mirabolantes, eu diria assim, como o hino, cantado pelo MC Guimê e pela Gabi Amarantos. Eu vou dizer Red Bull, você diz Brasil, Red Bull, Red Bull. Eu vou dizer Red Bull, você diz Brasil, Red Bull, Red Bull. Eu vou dizer Red Bull, você diz Brasil, Red Bull, Red Bull. Eu vou dizer Red Bull, você diz Brasil, Red Bull, Red Bull. Fora as ações com o mascote, né, com o touro, que está sempre protagonizando a entrada do clube com muita fumaça, embora ainda não haja muita torcida na arquibancada, o clube consegue virar notícia na cidade. E por último, para completar esse quarteto de clubes da Red Bull, foi a criação em 2009 do RB Leipzig. E a história dele é um pouquinho diferente, porque a marca comprou a licença dos direitos de um clube da 5ª divisão alemã, com um nome que eu não vou conseguir nem pronunciar, fundado no ano de 1990. E 3 anos antes, 2006, ali 2005, 2006, a Red Bull tentou comprar um outro clube alemão. De Leipzig também. Isso, de Leipzig, o Sachsen Leipzig. Mas os protestos da torcida evitaram que isso acontecesse. A torcida não queria a empresa ali tomando o seu clube, e aí a Red Bull teve que buscar
num outro clube essa aventura financeira. Só que a marca acabou encontrando um probleminha, né? Alguns probleminhas. Alguns problemas. Porque a Federação Alemã de Futebol acabou barrando a ideia de colocar no nome Red Bull Leipzig. Sim. Porque lá na Alemanha é proibido colocar uma marca fazer parte da identidade do clube. A não ser que tenha mais de 20 anos essa parceria. Que é o caso da Bayer com o Leverkusen, do clube Bayer Leverkusen. E também a Volkswagen com o Wolfsburg. Exatamente. Outro problema também que foi encontrado é que a marca não pode ser a maior detentora das ações do clube, né? Ela não pode ter mais de 51%. Pela legislação da Federação Alemã. Então a Red Bull tem 49% Ela das cumpre. ações. Porém... Só que de uma forma bem... mas deu um jeitinho ali, porque são só 17 sócios no clube, e todos esses 17 sócios fazem parte da empresa. São do quadro da empresa Red Bull. Então eles deram um jeitinho de controlar de uma outra maneira todo o clube. Desse jeito. Então pra tentar dar uma burlada até no nome, eles foram lá e não colocaram Red Bull Leipzig, colocaram Rosenball Sport Leipzig, que na verdade esse Rosenball significa... esporte com bola no gramado. Sim. Mas se for perceber, exatamente, a inteligência deles ficaram espertos, porque Rosenball Sport pode ser abreviado com RB, que seria mesmo o caso do Red Bull. E de forma até meteórica, o RB Leipzig, e diga-se de passagem, é o clube que tem mais aporte financeiro da Red Bull. Sim. Ele conseguiu uma passagem de 4 anos, subiu 4 divisões em 7 anos. E agora, na temporada 2016-2017, foi vice-campeão da Bundesliga, conseguindo assim também pela sua primeira vez na história um acesso à Champions League. Uma situação curiosa que acontece principalmente na RB Leipzig é que o clube não é visto com bons olhos pelos outros torcedores, né? Ele é tido como o mais odiado da Alemanha. Por alguns motivos, né? E não acontece só lá na Alemanha, aqui também no Brasil. O RB Brasil também sofre um certo preconceito, né? Por não ter raízes. Porque aqui os clubes brasileiros, eles têm sempre uma origem, né? De algum lugar. Significado maior, né, do que só uma marca com aporte financeiro. Até a questão do escudo, né? O escudo é mais uma imagem da marca em si, do logo da marca, do que um escudo propriamente desenvolvido para o futebol. Então essas questões de marketing acabam afastando e... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas nem só de sucesso vive essa franquia da Red Bull dentro dos gramados. Isso porque em 2008, a Red Bull tentou entrar dentro do mercado africano, fechando com o clube RB Ghana. Eles compraram um clube em 2008 e se tornou RB Ghana. Só que lá para 2014... com pouco sucesso, sem conquistar nenhum título, eles acabaram abrindo mão e liberando o time e acabando retirando seus investimentos. Bom, é num cenário que cada vez mais as marcas tentam entrar, né, no futebol e influenciar, o Red Bull, ou a Red Bull, né, a marca, talvez seja a mais bem sucedida nos últimos anos. O que você, pelejeiro e pelejeira, acha disso? Comenta aí pra gente se você aprova ou não aprova a entrada de marcas no futebol. E também comenta qual dos Red Bulls, qual dos times do Red Bull você mais gosta, né? Qual que você mais tem interesse em assistir? Se é o da Áustria, se é da Alemanha, se é de Nova York... Ou do Brasil, de Campinas. É isso, né? É isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos. Se inscreve no canal, que é sempre importante pra gente. E entra nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E a gente se vê na próxima. Falou, galera. Um abraço. Nosso diretor tá querendo desligar a câmera.